Muita gente me perguntando sobre a base do meu trabalho, tá? Tem muita gente nova aqui, então hoje eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, por que comunicação, como que eu cheguei aqui, vou explicar um pouquinho e vou falar por que pra mim tudo, absolutamente tudo é comunicação. Muito bem-vindos, senhores e senhoras! Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância da comunicação. A comunicação mudou totalmente a minha vida, mas desde sempre eu tenho dons e talentos relacionados à comunicação, habilidades, e eu comecei a desenvolver desde muito cedo. Então, eu sempre fui aquela menina tagarela que sempre conversava com todo mundo, sempre tive uma habilidade boa de me relacionar. E aí foi muito natural estudar comunicação para mim. Então, a base de todo o meu trabalho é comunicação, desde sempre. Só para vocês terem ideia, eu comecei a fazer rádio comunitária com 12 anos. Tô na casa dos meus pais e aí hoje minha mãe estava me mostrando uma foto. Então, tudo, absolutamente tudo na minha vida, na nossa vida é comunicação. E quando a gente aprende a controlar, a ter domínio sobre o nosso fluxo de comunicação, a gente começa a ter domínio, controle sobre os nossos resultados, sobre aquilo que está possível, que está sob o nosso controle, certo? Então, vamos começar a entender um pouco, afinal de contas, o que é a comunicação, né? Tem muita gente que ainda chega pra mim achando que comunicação é só o que sai da nossa boca, que são as palavras que a gente fala. E não, gente, essa é uma parte pequena da comunicação, certo? É uma porcentagem pequena. A pesquisa mais divulgada, mais utilizada no meio de comunicação é uma pesquisa que aponta que apenas 7% é o que sai da nossa boca, são as palavras. Os outros 93% é comunicação não verbal. Então eu quero começar explicando para você que comunicação, a base da comunicação, você tem uma mensagem, seja ela verbal ou não, para transmitir, e você tem um foco em um ou mais receptores, ou seja, em várias pessoas ou em uma única pessoa que vai receber a sua mensagem. Isso é muito importante a gente ter clareza, porque tem gente que vai falando à torta e à direita, tem gente que vai comunicando em comunicação não verbal, sem pensar no seu emissor, no seu público final. Em marketing a gente chama de persona, e atualmente, estudando marketing digital, o pessoal também está chamando de avatar. Então, a gente perceber isso e entender que a minha forma de comunicar, por exemplo, no meu trabalho deve ser uma. A forma de comunicar com a minha família, outra. A forma de me comunicar com os meus amigos. O nível de intimidade que as pessoas têm comigo. Então, tudo isso a gente precisa pensar na hora de se comunicar. A base da comunicação é a gente pensar exatamente isso. Que eu tenho uma mensagem e que o outro tem que receber. Que o outro tem uma mensagem e que eu tenho que estar apta para receber por conta dos nossos relacionamentos. Dito isso, explicando essa base, que é o beabá da comunicação, a gente pensa assim, ó, tem um emissor e tem um receptor. No meio do caminho tem uma mensagem e pode ter várias interferências de acordo com o fluxo de comunicação que cada um tem, pode ter várias interferências até essa mensagem chegar aqui. Então, eu tenho um fluxo de comunicação do emissor, tenho um fluxo de comunicação do receptor e no meio do caminho eu posso ter interferências. Quando a gente entende isso e quando a gente decide dominar o nosso fluxo de comunicação, a nossa vida fica muito mais fácil. Por quê? Porque eu passo por um processo de autoconhecimento e eu entendo o que é a minha comunicação verbal, o que é a minha comunicação não verbal. Essa é a primeira parte do Tudo é Comunicação. Eu vou entrar na segunda, mas antes eu vou dar um oi pra galera que tá aqui me acompanhando, tá bom? Nath, oi. Tatiana, oi. Júnior, oi. Ana, oi. Márcia, linda, oi. Luiz, Sheilinha. Pastor Thiago, gente, eu digo pra vocês que
As minhas lives são abençoadas. Nós sempre temos um pastor presente. Pastorzão, muito obrigada pelo carinho e privilégio. Sheilinha, obrigada pelo convite. Luiz, bem-vindo. Rian, bem-vindo. Então, vamos lá. Para a segunda etapa. Essa é a base que todo curso, tudo que a gente for estudar sobre comunicação, a gente vai falar exatamente isso. Sobre um emissor e sobre um receptor. Vamos exemplificar? No nosso casamento, né? Relacionamento a dois. Você tem um emissor e tem um receptor. Só que você também é um receptor e você também, em determinados momentos, você vai trocando os papéis. Então, você tem que aprender a se comunicar com seu marido ou você tem que aprender a se comunicar com a sua esposa. No relacionamento de filho, né? Os pais têm uma comunicação como pais e tem que saber como se comunicar com os filhos. E os filhos têm que saber como se comunicar com os pais. Essa comunicação é uma comunicação diferente. Por exemplo, eu como mãe tenho uma comunicação com o meu filho porque o meu compromisso com ele é diferente. As minhas obrigações com ele é diferente, certo? Então, os princípios que eu tenho que cumprir com ele são diferentes do que eu tenho que cumprir, por exemplo, com os meus sobrinhos. Então, isso faz com que a gente tenha uma comunicação diferenciada quando a gente entende qual é o papel de cada um, certo? Há algumas lives atrás a gente falou de sistema familiar. A ferramenta completa a gente não entrou, não chegou a se aprofundar, mas a ferramenta completa é a gente entender qual é o papel de cada um. Então, por exemplo, eu como mãe, eu tenho uma fala com meu filho, mas eu como, mesmo sendo mãe, eu não posso replicar essa mesma fala com a minha mãe. Porque eu sou filha e como filha eu devo honra sempre aos meus pais. E é diferente a minha forma de me portar. Então, entender isso. O papel que o emissor tem e o papel e a função do emissor te ajuda a ter uma comunicação mais assertiva. Tá fazendo sentido aí? Manda coraçãozinho. Se alguém tiver pergunta, pode mandar que eu vou responder. Tudo é comunicação. Muito bem. Essa é a base, esse é o beabá. O segundo é a gente entender que existem 3 formas da gente se comunicar. Comunicação assertiva, comunicação agressiva e comunicação passiva. O nosso objetivo sempre é desenvolver, é sempre falar, ter uma comunicação não só verbal, mas não verbal assertiva, tá? Então, a gente precisa entender como que eu vou ter uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? A comunicação assertiva é quando eu entendo todos os conceitos envolvidos, ou o máximo de conceitos, máximo de possibilidades, conheço o máximo de quem está ao meu redor e eu vou ter uma comunicação assertiva. E quando eu não consigo, quando eu não tenho essas informações, quando eu não sei qual é o meu papel, quando eu não sei o papel da outra pessoa, bem-vinda, Andréia, quando eu não sei o papel da outra pessoa, a tendência humana é ter uma comunicação agressiva para se defender ou ter uma comunicação passiva, receber aquilo tudo sem uma interação. Então, essas 3 formas todos nós temos, independente do perfil comportamental. Mas alguns perfis têm a tendência a ter uma comunicação mais agressiva e outros perfis a ter uma comunicação mais passiva. Naturalmente, com o passar do tempo, a gente começa a desenvolver uma comunicação assertiva com quem está mais perto da gente. Mas é muito comum, por exemplo, casais ficarem anos juntos e permanecerem, por exemplo, com uma comunicação passiva, sem necessariamente concordar com o outro, mas para evitar problema, eu me coloco ali em passividade. Ou ser sempre um parceiro reagindo agressivamente. E o casal, mesmo convivendo muitos anos juntos, não chegam a uma comunicação assertiva, que favoreça os dois, que respeite os dois, que ambos cresçam junto no relacionamento. Então, é muito importante a gente entender do outro. Mas antes de eu me dedicar, por exemplo, a entender o meu marido, eu preciso entender quem eu sou. Antes de eu querer entender o meu filho, eu preciso entender quem eu sou, para aí sim estabelecer a melhor comunicação. A tendência humana tem um perfil mais forte, tem um perfil da força.
é ir para uma comunicação agressiva. Como que você não fez isso? Você não entendeu? E às vezes a pessoa nem tá brava, nem tá brigando, nem tá nada. Ele só tá fazendo, a comunicação dele é agressiva na comunicação não verbal. O que tá saindo da boca é extremamente tranquilo, sabe? Na fala. Mas toda a verbalização física é agressiva. Porque ele já está programado. Nós temos memória muscular. Então, como a gente guarda, o nosso corpo guarda as informações, por exemplo, quando a gente faz exercício, também guarda, porque o comunicar também é um exercício. Então, é um exercício linguístico e é um exercício que envolve também músculos, que também envolve todo o nosso corpo na comunicação não verbal. A comunicação não verbal sai de uma parte do cérebro, né? E a comunicação verbal sai de outra. Só para você entender, a parte linguística, a parte da fala, desculpa, está no neocórtex, que é uma parte do cérebro que a gente usa para falar, que não está relacionado aos sentimentos. Agora, a comunicação não verbal está no sistema límbico, que é onde estão os sentimentos. Por isso, a nossa comunicação não verbal é mais forte, é mais intensa do que a nossa comunicação verbal. Só que o objetivo para a gente ter uma comunicação assertiva é a gente alinhar, é a gente ter congruência, tanto na comunicação não verbal como na comunicação verbal, para que a gente potencialize a nossa comunicação e consiga desenvolver uma comunicação assertiva, uma comunicação que o outro receba, que o outro tenha interesse e que você também tenha prazer, interesse de estar ali conversando, dialogando, trocando com as pessoas. Isso funciona muito com vendedores, no lado profissional. Mas deve funcionar em qualquer esfera. Por exemplo, advogados, né? É muito natural. Eu atendo muito, gente. Eu tenho um grupo. Eu acho que Deus tirou assim um tempo pra me dar pra eu cuidar de advogados. Então, assim, atendo advogados, atendo juízes, atendo a galera do direito, a parte jurídica, e a gente sempre percebe que geralmente a comunicação não verbal, a comunicação física desses profissionais, geralmente é uma comunicação extremamente agressiva. Ainda que o que esteja saindo pela boca, o que sai pela boca seja algo extremamente tranquilo, a comunicação física deles, o posicionamento físico deles é extremamente agressivo. Então, aquilo que deveria ser só no trabalho, que por conta da necessidade deles profissional, eles acabam levando para casa. Ou eles se tornam, na verdade, geralmente eu converso sobre isso com os meus clientes, eles se tornam, né, eles escolhem o direito, eles se identificam com essa profissão exatamente porque é algo que alimenta o que eles já têm naturalmente ou aquilo que já tem como vício comportamental, vício emocional. Tá fazendo sentido aí? As pessoas pensam que tô brigando e eu estou só falando. Por conta... eu conheço a Andrea, né? E realmente ela tem uma comunicação não verbal muito forte. Ela tem muita força na comunicação dela, no corpo dela. Então, ela tem memória muscular. E aí, guarda isso e toda vez que fala, vai sair dessa forma, Andrea. Mas tem jeito, tá? A gente pode treinar isso e ter uma regulagem. Como que a gente regula isso? A partir do momento que controla o fluxo de comunicação, tá? E aí eu vou explicar pra vocês por que hoje o título da nossa live é Tudo é Comunicação. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Hoje abriu minha mente sobre os papéis. É muito importante, gente, a gente ter consciência dos nossos papéis. Porque a gente fala com as pessoas como se estivesse falando com todo mundo de igual forma. Porque a gente tem um mito que todo mundo é igual. E não, gente. Não somos iguais, né? Eu sou diferente de você. Você tá aí do outro lado. Eu não tô te vendo nesse momento. Mas eu tenho convicção de que você é diferente de mim. Nós temos um DNA único. Nós vivemos experiências únicas. Esse dedinho aqui, esse são totalmente diferentes. Eu tenho uma digital em cada uma. Então, assim, nem os meus dedos carregam a mesma informação de virar eu e você. Então, essa história de que todo mundo é igual, não funciona assim. Então, eu preciso entender do outro e eu preciso entender de papéis.
Dia desses, eu atendo muita gente assim, tá? Nesse último mês, então, por conta dessa questão de quarentena, das coisas terem se intensificado e das pessoas terem que encontrar uma nova forma de trabalhar, né, se adaptar, o que acontece? As pessoas têm tido muito conflito no trabalho. E eu pego muita gente que acredita que deve ter um relacionamento amistoso no trabalho, como se fosse amigos, como se fosse assim, família. Quando na verdade, assim, se acontecer de você fazer uma amizade no seu trabalho, ótimo. Se acontecer de você ter um relacionamento de coleguismo no trabalho, ótimo. Mas se não acontecer, isso não é regra. Nós precisamos entender que o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho, é um ambiente profissional. Então que eu tenho que ter uma postura profissional, eu devo falar como uma profissional, eu devo me comportar como uma profissional. E não confundir. Então eu já peguei vários casos esses meses que a gente tá de quarentena, né? De pessoas que estão trabalhando em casa e que tem problema de relacionamento. E fato é, as empresas contratam por habilidade e demitem por problema de comportamento relacionado a relacionamento. Porque as pessoas se comportam mal porque elas estão ou não têm um comportamento adequado, porque elas não estão se sentindo pertencentes ou porque elas acham que as pessoas têm que ter um outro tipo de comportamento. E isso complica muito o seu desenvolvimento profissional. A partir do momento que você entende que você está ali para trabalhar, você vai ter uma comunicação física, né? Então, uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal voltada para o seu lado profissional. Você não vai esperar que as pessoas, por exemplo, eu atendo pessoas que assim, mas eu gostaria de receber um abraço, eu gostaria de receber um beijo. E, gente, assim, vamos combinar que existem alguns ambientes profissionais que até permite, até que é bacana que isso aconteça, mas não pode ser uma regra. Você não pode esperar receber um beijo, um abraço no seu trabalho. Lidiane, mas poxa, isso faz parte. Gente, faz parte na sua cabeça. Porque provavelmente você é um influente. Provavelmente você tem um traço de estabilidade, né? O influente, principalmente o influente, ele tem essa necessidade, o perfil influente tem essa necessidade de toque, de abraço. Quando, na verdade, os outros perfis não tem essa necessidade. E isso no ambiente de trabalho vai pesar muito. Então, para você ter uma comunicação assertiva em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, você precisa entender o seu papel. E você precisa entender quais são as funções, quais são as atribuições relacionadas ao seu papel, à sua função naquele lugar. Então, a gente precisa ajustar a nossa comunicação para cada local, para cada pessoa, para cada situação que a gente está vivendo. Lídia, eu vou ser falso, eu vou ser falsa? Não, você não vai ser falso, você não vai ser falsa. Mas você vai ajustar a sua comunicação, você vai flexibilizar à medida que for importante, à medida que você tiver entender o ambiente. Faz sentido por aí? Quem tá aí me diz se faz sentido. Então, falamos, né, do conceito básico de comunicação, falamos das formas, né, dos tipos de comunicação que a gente tem. E eu quero encerrar para vocês, que hoje é papo também, eu quero encerrar explicando para vocês, o pessoal colocando aqui que faz sentido. Eu quero encerrar, depois de falar o conceito básico, e falar sobre essa questão dos tipos, né, as formas de comunicar, eu quero explicar para vocês que a nossa comunicação, ela é resultado das nossas crenças. Então, assim, tudo é comunicação porque tudo que você comunica é aquilo que você acredita. Por isso que tem algumas áreas da comunicação, algumas áreas da neurociência, algumas áreas da psicologia que estudam a parte da comunicação voltada para mentira, né? Então, estuda o comportamento, estuda como que as pessoas, por que as pessoas estão mentindo ou não. Então, muito voltado para isso. Por quê, gente? Porque a gente não tem como. Você pode mentir com a sua boca, mas você não consegue mentir com o seu corpo.
Não tem como. E outra coisa, às vezes a pessoa ela tenta mentir para ela mesma, mas ainda assim o corpo dela, a comunicação não verbal vai delatar ela. Por isso é tão importante a gente viver o nosso propósito, a gente ter clareza da nossa identidade. Então a sua identidade, ela está totalmente relacionada à sua comunicação. O seu propósito, por quê? Porque a sua identidade é você. O seu propósito está em você, não tem como separar. Então, quando você não tem clareza da sua identidade, quando você não tem clareza de quem você é, quando você não tem clareza do porquê você está aqui, qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito de vida, qual é a sua visão de vida, quais são os seus valores. Quando você não tem consciência, você não sabe que você está comunicando todas essas coisas. É por isso que tanta gente tem problema no trabalho, porque assim, vai trabalhar em um lugar, tá super feliz, super contente por estar trabalhando, porque começou, porque queria muito uma oportunidade. E aí quando chega lá, daqui a 2, 3 meses, aquela pessoa tá murmurando, tá reclamando, não tá feliz, tá insatisfeita, porque aquele trabalho não tem relação com o propósito de vida. Então existe uma chama que está relacionada a chamado, existe uma chama que aquece, que esquenta o seu coração, que faz o seu corpo tremer, que faz o seu corpo pulsar por algo. E quando você está distante desse propósito, dessa chama, essa chama ela vai se enfraquecendo, o seu corpo não pulsa mais por aquilo. E aí você começa a murmurar. Por quê? Porque você pode não ter consciência, você pode não ter noção, você pode não conseguir verbalizar o seu propósito, o seu chamado, aquela chama que queima dentro de você. Mas ela tá aí, ela continua queimando dentro de você. Então, se o seu coração não bate forte, se você não se alegra pelo seu trabalho, provavelmente o seu coração, você levou o seu corpo, você levou o seu coração para longe do seu chamado, para longe do seu propósito. Mas o seu corpo sabe, você, o seu eu sabe. Olhe para dentro de você e você vai ver. Porque o seu eu continua buscando essa realização. E tudo isso é comunicação. Identidade, autoestima, autoimagem, propósito, tudo isso é comunicação, porque tudo isso vai interferir na sua comunicação verbal e não verbal. Tudo isso vai definir se você vai ter uma comunicação assertiva, passiva ou agressiva. Tá fazendo sentido aí? Me contem se tá fazendo sentido para vocês. E aí, hoje, a dica tem um exercíciozinho para fazer hoje para quem tá aqui. Você vai pegar um papel ou vai pegar aquele caderninho que a gente combinou de quem tiver... Voltamos. Pausei e voltei. Pausei não, né? Aqui que pausou. Então, você vai pegar aquele caderninho, voltando. Pegar aquele caderninho e você vai anotar o seguinte. Vai colocar o seu nome todo. E você vai colocar todas as funções, todos os papéis que você exerce na vida. Então, quando a gente nasce filho, filha. Eu nasci irmã, porque o meu irmão é mais velho que eu. Então, você é o irmão mais velho? Se você é o irmão mais velho, você não nasceu irmão. Mas ao longo da vida, você ganhou um irmão? Então, você vai anotar. E aí você vai anotar todas as funções que você foi ganhando. E note que assim, vai chegar um momento que você vai perceber que você passa a escolher, né? Mas de início, nos primeiros anos de vida, né? Quando a gente nasce, a gente não escolhe. A gente não escolhe ser filho, ser filha, não tem jeito, a gente nasce assim. A gente não escolhe, não é a gente que escolhe geralmente ser irmão, né? Ser irmã. Então eu quando nasci, por exemplo, eu nasci filha, eu nasci irmã, eu nasci neta, eu nasci sobrinha, eu nasci bisneta. Então, quando eu nasci todas essas funções, todas essas atribuições.
E com o tempo eu fui crescendo e eu fui acumulando. Então hoje, além de todos esses papéis que eu falei pra vocês, hoje eu sou esposa, hoje eu sou mãe, hoje eu sou tia, hoje eu sou cunhada, hoje eu sou nora. Esses papéis que eu tô conversando com vocês são só papéis familiares. Fora os outros papéis sociais que a gente vai adquirindo, que a gente vai escolhendo ao longo da vida. Então, além de tudo isso que eu falei pra vocês, eu sou mais o quê? Eu sou amiga, eu sou colega, eu sou conhecida de alguns, eu sou uma profissional e dentro da área, né, eu sou uma educadora, eu sou uma comunicóloga, eu sou jornalista, eu sou coach, eu sou treinadora, né, que tem a mesma tradução, mas aqui no Brasil as pessoas consideram coisas diferentes. Então, assim, eu sou mentora, eu tenho algumas outras, eu sou conselheira matrimonial, eu sou conselheira de relacionamento. Então a gente vai ganhando, né, ou a gente vai escolhendo cargos, funções. E todo cargo, toda função, né, tem as suas atribuições. E a gente não pensa nisso. E a gente deveria pensar para a gente definir como vai ser a nossa comunicação com cada pessoa que a gente se relaciona. Então o exercício de hoje é você pegar a sua folha de papel ou pegar o seu caderninho, o seu bloco, colocar o seu nome e relacionar todas as funções, as atribuições que vierem à sua mente, que você se lembrar, desde que você nasceu até hoje. E eu vou te dizer, muito provavelmente, se você já está na faixa dos 30 anos, você vai encher uma folha, certo? Faça isso e aí comece, depois que você fez, né, essa relação das suas atribuições, você comece a pensar, peraí, essa função que eu tenho, né, esse papel que eu tenho que cumprir quais são as funções de uma mãe, por exemplo? Quais são as minhas funções, as minhas atribuições como filha? Quais são as minhas atribuições como irmã? E depois que você fizer isso, você relaciona por ordem de prioridade. Então, por exemplo, hoje eu vou falar só de papel. Terei 2 folhas pelo menos, provavelmente, Andréia. Faz e me conta. Porque assim, esse é um exercício muito interessante de fazer, porque ao longo da vida a gente vai acumulando tantos papéis, tantas atribuições. Por exemplo, quer ver um papel que eu amo exercer, né? Amo ser. Mas ninguém me perguntou. Eu não tenho parte decisória nisso. É o quê? Ser tia. Eu sou tia de 2 crianças, uma adolescente e uma pré-adolescente, e uma criança, que são lindos, amores da minha vida, mas que eu não escolhi. E eles também não me escolheram. Presente na minha vida, né? Eu amo ser tia. E a Camille, por exemplo, que foi a minha primeira sobrinha, ela é o amor da minha vida, assim, ela foi um grande presente. E o Caiozinho, ele chegou pra contemplar a nossa família, porque Camille já era a nossa princesinha há muito tempo. E aí, quando veio ele, logo depois, menos de um ano depois, o Luquinho chegou. Então, hoje, e eles estão bem aqui, eu tô na casa dos meus pais, eles estão aqui hoje. Então, assim, a nossa família é uma riqueza. Só que, assim, eu parei pra estudar pra ser mãe, mas eu nunca parei pra estudar pra ser tia. Eu nunca tinha parado pra pensar assim, quais são as funções de uma tia, como que eu posso ajudar, como que eu posso participar. Sempre foi muito intuitivo. E a gente vive a nossa vida assim, sendo intuitivo, sendo direcionado, sendo impulsionado pelo acaso, sem se preparar. E aí a gente pode estar se confundindo. Eu vejo muitos filhos, depois de adulto, falando com pais. E eu já vi filhos falando assim, agora você virou meu filho, quando o pai tá idoso, a mãe tá idosa. E, gente, isso você tá descumprindo um princípio de honra. Porque o seu pai e sua mãe nunca serão seus filhos, ainda que você ajude.
Então, assim, se você tá aqui, deixa eu te falar uma coisa com todo amor, com todo carinho. Não desonre uma pessoa mais velha. Não diga que aquela pessoa voltou a ser criança, porque isso traz desonra para você. Quando você desonra alguém, você está trazendo desonra para sua vida. Então, aquela pessoa idosa, ainda que seja idosa, ainda que não tenha mais a autonomia de antes, por conta do desenvolvimento, né, da maturação do corpo, não desonre aquela pessoa. Olhe sempre pro seu pai, pra sua mãe, como seu pai, como sua mãe. Hoje eu passei um tempo muito gostoso com meu pai, né? Eu vim atender aqui em Itaboraí, a gente veio fazer reunião aqui, e aí eu tive um momento só eu e meu pai. E, gente, isso é raro. É raro porque por mais que eu esteja muito com meu pai, com a minha mãe, sempre tem o Luquinha, sempre tem o Rodrigo, sempre tem a nossa família, todo mundo muito junto, muito perto. Mas hoje eu tive algumas horas do meu dia com o meu pai. E o meu pai pôde conversar comigo, pôde me aconselhar. E em determinado momento eu falei pra ele, fica tranquilo, tá tudo certo, porque eu vou cuidar de vocês. Mas eu sempre vou cuidar deles como meus pais, porque eu sei qual é o meu papel. O meu papel é de filha. Eu sou mãe do Luca. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Saber que depois que, por exemplo, eu falo pro Rodrigo, a gente sempre conversa sobre isso, que vai chegar um momento que o nosso filho vai fazer o quê? Vai viver a vida dele. E nós estamos educando o Luca, equipando o Luca, para quando chegar o tempo dele voar, ele vai ser, tipo, a gente vai lançar ele como uma flecha. E a flecha, tipo assim, a gente quer que ele acerte o alvo. Então a gente quer, tipo, esticar. E quando lançar ele, que ele atinja o alvo. E esse alvo é ele que vai determinar. Ele só tem que estar preparado, equipado para para fazer tudo aquilo que ele já é. Porque o propósito já está nele. Ele já é o propósito. Então, tudo, absolutamente tudo é comunicação. O propósito, o Lucas já nasceu com propósito, você já nasceu com seu propósito. É muito comum quando eu vou atender pessoas, principalmente quando eu vou fazer devolutivo, quando eu vou fazer análise de perfil comportamental, e quando a pessoa não tem clareza do propósito, do chamado dela na vida, ela virar pra mim e falar assim, eu ainda não sei o que eu quero ser. Eu já tenho tantos anos, eu já tenho 30, eu já tenho 40. Eu já ouvi isso de pessoas assim, de 50 anos. Eu não sei o que eu quero ser. E esse é o problema. Porque quando você, muito provavelmente, as pessoas que me falam isso, eu sempre pergunto. Quando você era pequeno, alguém chegou pra você e perguntou o que você quer ser quando crescer? E quase que 90% das vezes as pessoas me respondem sim. Sempre me perguntaram, o que você quer ser quando crescer? Ouviram, muita gente me responde também assim, vim na Xuxa, vim em tal lugar, o que você quer ser quando você crescer? E a verdade é que assim, você não vai ser, né, alguém quando você crescer. Você já é alguém quando você nasce. Você não vai mudar quem você é. Você já é você. Já é. O que a gente precisa é equipar essa criança para ela amadurecer. Quer ver? Quando você vê um pé de manga, você para e pensa assim e fala assim, nossa, que fruta será que vai dar quando nascer? Se o pé é de manga, a fruta vai ser o quê? Manga. Ninguém pensa, ei Dri, bem-vindas. Ah, Dri, muito atrasada. Não, Dri, não tá atrasada não, amiga. Então, assim, ninguém olha para um pé de manga e pensa assim, será que vai nascer abacate? Será que vai nascer maçã? Quando a gente olha para um pé de abacate, a gente tem convicção que vai nascer abacate. Quando você olha para um pé de manga, você tem convicção que vai nascer manga. Ninguém tem dúvida. Da mesma forma é quando a gente está com uma criança, com o nosso filho. O meu filho já é tudo aquilo que Deus fez ele para ser. A gente só precisa acompanhar. E o maior exemplo disso era Jesus. Jesus, ele nasceu com uma missão. Ele nasceu com um propósito muito claro e com algumas missões, porque Jesus não nasceu só com uma missão. E você muito provavelmente não tem só uma missão. Você tem um único propósito que você vai viver em algumas missões ao longo da sua vida.
certo? Então, tudo isso é resultado da sua comunicação. Enquanto você estiver olhando para fora, pensando o que eu vou ser, eu não sei o que eu quero ser, você nunca vai parar e se olhar para dentro e falar assim, peraí, eu sou. O que eu sou? Quando você parar e olhar para dentro e pensar o que eu sou, você vai encontrar a resposta. Enquanto você estiver olhando para fora, a sociedade vai te fazer ser um monte de coisa. A sua família pode te fazer ser um monte de coisa. Um relacionamento pode te fazer ser alguma coisa e ser quem você não quer ser quem você ser alguém longe da sua verdade. Quantos casais que eu atendo, quantas pessoas que eu atendo, mulheres, muitas mulheres que eu atendo divorciadas, alguns homens também divorciados e que falam, eu era outra pessoa naquele relacionamento, eu me tornei aquela pessoa para sustentar aquele relacionamento e o relacionamento fica sustentável. Porque você quer ser alguém, você não percebe que você nasce alguém. Eu nasci, Lidiane, eu nasci com um propósito de comunicar. Eu nasci com algumas missões específicas. Eu nasci assim. Eu sempre fui assim. E ao longo da minha vida, eu passei a desenvolver. Nem sempre eu tive uma comunicação assertiva. Eu tinha uma comunicação quando criança muito, muito agressiva. Eu era daquelas crianças que olhava... E, gente, comunicação agressiva não é comunicação violenta, certo? Comunicação agressiva é aquela comunicação papum, pegou e falou, sabe? Então, eu era aquelas crianças que olhavam e falavam assim, ai, você tá sentindo isso, não tá? E aí a pessoa chorava. Às vezes adultos choravam comigo e me achavam o máximo. Eu brinco que se eu fizesse, com todo respeito, tá, gente? Se eu fizesse parte de uma igreja pentecostal quando eu era criança, provavelmente eles me colocaram no altar, dizendo que eu tinha alguma coisa especial, quando na verdade era só a minha habilidade, o meu dom redentivo natural, aquele que nasceu comigo. Então você também tá fazendo isso com você? Você também tá se colocando em um lugar sem entender a sua comunicação? Sem entender as suas habilidades, sem entender que absolutamente toda a sua vida, todo o resultado que você tem é fruto da sua comunicação. Porque nós temos uma tríade, e eu vou encerrar aqui, que é o quê? Comunicação, comportamento e relacionamento. A sua comunicação é resultado de quem você é, não de quem você gostaria de ser. A sua comunicação verbal e não verbal, mas principalmente a não verbal, é resultado de quem você é. Porque você pode até falar algo pela boca, que é a comunicação verbal. 7% da nossa comunicação, certo? Mas o seu corpo não vai estar congruente com isso. Então, a comunicação... a sua comunicação é resultado de quem você é, das suas crenças, das suas vivências, das suas experiências, do seu chamado, do seu propósito, da sua identidade, das missões que você nasceu para cumprir na vida, ok? Então, essa é a comunicação, o primeiro passo, é resultado de você. O segundo é o quê? O seu comportamento. Você vai ter comportamentos frutos, né? O seu comportamento, e a gente não tem só um comportamento, a gente tem vários comportamentos ao longo da vida, ao longo do dia, que vai ser fruto do seu bem-estar, que vai ser fruto de você. E esse comportamento é o que vai atrair e reter as pessoas, ou atrair e afastar e deixar de atrair as pessoas para o seu relacionamento. E aí que a gente para e fala assim, nós somos seres relacionais. Quando eu entendo os papéis que eu ocupo na vida das pessoas, na minha vida, quais são os papéis que eu vou acumulando, eu vou aprendendo o quê? Como que eu devo me comunicar como mãe? Como que eu devo me comportar como mãe? E com quem tem que ser esse relacionamento? Eu que só tenho um filho, tem que ser com meu filho. Como que tem que ser a minha comunicação como esposa? Como que é o meu comportamento? O meu comportamento como esposa é totalmente diferente do meu comportamento como mãe. Eu tenho autoridade sobre meu filho, mas eu não tenho autoridade sobre meu marido. O meu marido exerce autoridade sobre mim. Eu creio assim, a gente vive assim, a gente pratica dessa forma.
Então, o meu comportamento com o meu marido não pode ser igual ao meu comportamento com o meu filho. E aí, o resultado, eu só me relaciono assim com o meu marido. Então, esses dois exemplos que eu dei pra vocês, eu só tenho essa comunicação, esse comportamento e esse relacionamento com duas pessoas no mundo. Eu só tenho o comportamento a comunicação de mãe, o comportamento de mãe e o relacionamento de mãe com meu filho. Eu só tenho a comunicação de esposa, o comportamento de esposa e o relacionamento conjugal, né? Um relacionamento de esposa e de esposo com o meu marido. Quer ver? Eu tenho comunicação de filha com meu pai e com a minha mãe. Aí eu tenho comunicação de filha com meu pai e com a minha mãe. Eu tenho comportamento de filha com meu pai e com a minha mãe. E eu tenho relacionamento de filha com meu pai e com a minha mãe. Então, já esse comportamento eu tenho com essa comunicação e esse comportamento eu tenho com duas pessoas. Mas eu tenho dois tipos de relacionamento diferentes. Então, com a minha mãe, eu consigo conversar durante mais horas, por exemplo. Com meu pai, eu tenho conversas mais assim, sérias, mais assertivas, mais diretas. Porque eu e meu pai, a gente tem o mesmo perfil comportamental, igualzinho. Só que as minhas taxas são mais elevadas que as taxas do meu pai. Então, quando eu entendo isso, faz todo sentido para minha comunicação. Quando você entende que, por exemplo, você é pai, certo? Então, você vai ter uma comunicação de pai, você vai ter um comportamento de pai e você vai ter um relacionamento de pai. Quando você entende isso, você tem resultados diferenciados, específicos com seus filhos. Geralmente, quando eu recebo pais que estão com problema de relacionamento com os filhos, eles não têm clareza sobre isso. Eles se comunicam com os filhos como se comunicam com qualquer pessoa. Eles se comportam com os filhos pior, o comportamento é pior do que com o estranho. Por isso que é assim, eu não acredito, e aí eu peço licença a quem tá aqui, não é um julgamento a quem faz isso, mas eu não acredito em bater. Por quê? Você bate em um estranho? Com estranho você não bate. Você precisa resolver um problema sem bater. E por que você bate no seu filho? Ai, Lid, porque tem um texto na Bíblia, então eu te convido a estudar esse texto. Porque esse texto fala de vara, e vara não é pra bater. Vara é pra amparar, é pra você trazer de volta, sabe? A vara da goiabeira. Então dá uma olhadinha, certo? E abra sua mente. Lid, você tá julgando quem bate? Não, não tô julgando. Eu fui uma criança que apanhei, certo? Os meus pais me bateram. E eu não carrego mágoa nenhuma deles. Entendo que foi o que eles tinham pra me oferecer de melhor. Meu pai, nem tanto, mas a minha mãe batia mais. Minha avó batia, certo? Então foi a educação que eles receberam. E isso causa mágoa, causa trauma? Eu não tenho nenhuma, pelo menos até hoje, nunca identifiquei nenhum trauma, nenhum bloqueio relacionado a isso, certo? Então assim, mas eu não acredito nesse tipo de educação. Eu acredito em uma comunicação. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu perco a paciência com meu filho? Perco a paciência. Mas é algo que a gente precisa pensar. Porque tudo, absolutamente tudo é comunicação. Lembra, o início da nossa live, eu tenho um emissor, eu tenho uma mensagem e eu tenho um receptor. Quando eu entendo que eu sou uma mãe emissora, que eu tenho uma mensagem para passar pro meu filho, que é o receptor, eu entendo a forma que eu vou passar essa mensagem. Quando eu entendo de perfil comportamental, eu já vou alinhar a comunicação do meu filho. Quer ver o que aconteceu essa semana? Eu vou contar para vocês pra gente encerrar, que eu já tô aqui já super papeando, né? Tem pergunta? Ah, tem várias mensagenzinhas aqui, a minha pergunta. Ah, gente, olha que legal. Vou responder, Júnior, o Batera. Vamos marcar uma... Eu acho que a gente pode fazer. Batera tá aí, eu acho que a gente pode fazer marcar com vocês, da gente fazer junto. O que vocês acham? O que aconteceu essa semana? O Luquinha tá com uma questãozinha na boca e não pode ficar botando a mãozinha na boca. E aí toda hora fica eu e o Rodrigo. Luca, tira a mão. Luca, tira a mão. Não pode, não sei o quê. E aí ele tá com restrições alimentares. Então não pode comer doce, não pode beber suco, não pode beber comida ácida. Então tá com um monte de restrição.
E aí a gente tá o tempo todo orientando ele. Filho, não pode. Filho, pode isso, pode aquilo. Só que pra gente também é muito novo, porque a gente nunca passou por isso. Então a gente tá falando mais não pra ele, o que não é comum, do que pode ou não pode, porque a gente também tá se adaptando. E aí o que aconteceu? Luca, um dia, mega estressado essa semana. Ele chega na cozinha, eu e o Rodrigo... Eu tava botando a louça na máquina e o Rodrigo tava passando café. Eu botando louça na máquina de lavar e o Rodrigo passando café e o Rodrigo conversando. E aí o Luca veio assim, chateadérrimo, e ele virou e falou assim: eu tenho que obedecer, ou eu tenho que seguir, que a gente não usa muito o termo de obediência. Eu tenho que seguir o que vocês dois estão me orientando, e vocês dois não seguem o que eu estou orientando, o que eu estou pedindo. E aí na hora eu e o Rodrigo paramos assim, respiramos fundo e olhamos pra ele assim. E aí a gente percebeu que o Luca estava irritado. E a Bíblia fala o quê? Que a gente não deve irritar os nossos filhos. E aí a gente, caramba. E aí foi um dia que assim, ele, ao longo do dia assim, depois eu vou contar pra vocês, enfim, eu vou ver com o Rodrigo o que eu posso ou não posso contar pra vocês e de que forma que eu posso contar. Mas assim, foi um dia que a gente teve vários eventos assim desafiadores entre nós três. E aí foi no sábado, isso que foi aniversário do meu sogro. De madrugada, o Luca acordou chorando, gritando. E ele assim, dormindo, ele falando: eu vou fazer sim, eu quero sim, não sei o quê. Quando foi domingo, eu falei pro Rodrigo: deixa o Luca. Deixa ele precisa, a gente tá muito em cima dele. E realmente, essa coisa da gente querer proteger ele, tá irritando ele. Por quê, gente? O meu filho tem um perfil dominante, tem um perfil de liderança. Tudo é como a gente comunica com ele. Tudo é a forma da gente comunicar para ele. E quando a gente não tá muito afim, ou quando a gente também tá entediado, quando a gente também tá irritado, quando a gente também não quer ficar pensando muito, porque isso acontece comigo também. Cara, eu virei pra ele domingo, falei com o Rodrigo: deixa ele. Domingo, deixa ele. Gente, o Luca dormiu igual uma pluma essa noite. Dormiu assim, tipo, relaxado. Sem aquela coisa de todo... Eu e o pai em cima dele de não pode, não pode, não pode. Tudo é comunicação. Tudo é quando você entende qual é a mensagem que você tem que passar. Tudo que você entende qual é a prioridade. É o bem-estar do seu filho. No meu caso, o meu excesso de cuidado estava irritando meu filho, o que poderia estar prejudicando o sistema imunológico dele também. Quem conhece um pouquinho disso pode confirmar aí. Então, pensa sobre isso. Pensa até que ponto que vale. E pensa que, assim, nós temos comunicação verbal e não verbal. E nós temos 3 caminhos de comunicação, que é o quê? A comunicação assertiva, a comunicação agressiva e a comunicação passiva, certo? Então, escolha a melhor comunicação. Tem hora que a gente precisa se colocar de uma forma, precisa, mas tem hora também que a gente pode dar uma relaxada pra gente poder viver e viver bem com a nossa família, certo? E não só com a nossa família, mas com quem tá perto da gente. E aí ficou o exercício, vou repetir o exercício pra quem tá aqui. Qual é o exercício sugerido de hoje? A minha sugestão de exercício pra vocês é o quê? Pegar uma lista, pegar um caderno e fazer uma lista de quais são os papéis, as funções que você tem. Então, desde que você nasceu, e aí eu dei exemplo só de funções familiares. Eu nasci filha, nasci irmã, nasci neta, nasci bisneta, nasci sobrinha, nasci prima. Então, quando eu nasci, no mínimo eu tinha 6 papéis só na questão familiar. Com o tempo eu me tornei cunhada, me tornei esposa, me tornei nora, me tornei mãe. Então, só aqui eu tô dizendo 10 papéis, 10 funções que eu tenho, 10 papéis que eu tenho, e aí cada um desses papéis eu tenho funções diferentes e eu devo entender dessas funções para me comunicar. Então fica aí a sugestão para você fazer esse exercício, para você ter noção, para você começar a refletir quais são os seus papéis e entender que tudo, absolutamente tudo é comunicação, tudo. E lembra sempre dessa tríade: comunicação, comportamento e relacionamento. A sua comunicação vai determinar o seu comportamento, que vai determinar a qualidade e a quantidade dos seus relacionamentos. Não existe comportamento sem comunicação, assim como não existe
relacionamento sem comportamento. Então, essa é uma tríade que não se separa. E se você quer ter uma comunicação assertiva, você precisa considerar, observar o seu comportamento. E você precisa entender com quem você vai se relacionar. Fez sentido aí pra vocês, gente? Ah, muito obrigada. Vou ler aqui os comentários. Batera, vou preparar uma live sobre isso. Acho que eu vou convidar algum casal pra conversar com a gente, porque assim, eu e o Rodrigo, a gente tem 7 anos de casados, mas a gente não tem tanto, assim, a gente tá começando... A gente já trabalha junto há algum tempo, mas a gente não é tão experiente assim, né? O que você acha de conversar com a gente? Topa? Sheilinha, obrigada pelo carinho. Deixa eu ler as mensagens. Muito bem-vindo quem chegou. Ale, oi. Paola. Deixa eu ver aqui, obrigada. Uma live sobre essa passagem da Bíblia. Qual passagem da Bíblia que eu falei da varinha? A Andréia já li, da Andréia. Muito bom. Perdi agora qual é a passagem da Bíblia que eu citei. Gente, então é isso. Obrigada pelo carinho. Isso. Sheilinha, eu vou ser sincera com você. Eu não quero polemizar muito isso não, porque isso é uma questão muito antiga. Mas eu acho que a gente dá vara, né? Eu acho que a gente pode conversar sobre educação, porque eu acho que é mais útil. E aí, o pai e a mãe que entender, né? A gente pode falar sobre educação, né? Trazer exemplos práticos pra vocês. Porque assim, eu particularmente nunca bati no meu filho. Não sei se algum dia, espero nunca fazer, né? Mas se algum dia eu fizer, certamente vai ser por falta de maturidade da minha parte, de equilíbrio da minha parte, certo? Então, eu espero não ter que passar por isso. E eu realmente não acredito que isso tenha base bíblica. Então, é uma polêmica, né? Já li algumas versões, enfim, já conversei com alguns teólogos sobre isso. E eu não vi Jesus batendo em ninguém. Né? Não vi Jesus batendo em ninguém, né? Então Jesus é o nosso maior modelo. Também não vi registro de Maria educando Jesus, batendo em Jesus. Quando Jesus fica 3 dias que José e Maria ficam procurando ele, não há registro de que José e Maria bateram em Jesus quando acharam ele no templo, né? Então assim, tem algumas coisas que eu acho que realmente é distorção. E eu já conversei com alguns teólogos sobre isso, mas super respeito quem faz ao contrário, tá? Não é uma crítica a quem faz isso dessa forma, mas eu, Lidiane, não acredito nisso. Certo? Então acho que a gente pode papel o quê? Sobre educação. Gente, tudo, absolutamente tudo é comunicação. Tudo é o que você acredita. Essa informação tá no meu sistema límbico. No meu límbico, eu não acredito nessa forma de educar. Então, eu só vou me posicionar e eu teria que trazer alguém para debater comigo que é a favor dessa teoria pra gente ter um debate maduro, né? Mas é isso, gente. Alguma pergunta eu posso encerrar por hoje? E quem me mandou pergunta, certo? Eu vou organizar os temas. Vou organizar os temas, tá? Pra gente ir falando. E amanhã eu anuncio quais serão os temas durante a semana, tá bom? Certo? Beijo pra vocês. Nossa, gente, olha, ficou mais forte agora. Amei esse filtro. O que será que eu fiz que ficou mais forte assim? Será que é mexer? Ai, eu brincando. Que educada, eu preciso dessa maturidade. Ai, gente, amo vocês. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. É muito treino, tá? É muito treino. A gente treina há muito tempo, né? São muitos anos estudando comunicação não violenta. São muitos anos treinando comunicação pra gente chegar. E vou te falar, tem muita coisa pra melhorar, hein? Não tô ainda nem tô passando longe ainda da comunicação assertiva que eu sonho e desejo ter como objetivo. Fechado? Beijo pra vocês, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por me acompanharem. Lembrem-se, tudo é comunicação. Comer, acordar, dormir, viver, respirar,
tudo é comunicação. A roupa que você usa, a forma que você usa o seu cabelo, tudo, absolutamente tudo é comunicação, tá bom? Beijo, amanhã tem mais. Tchau, boa noite!